estamos de volta. Mais uma semana juntos. Eu espero que a aula anterior tenha sido bastante proveitosa para todos vocês, que vocês possam ter tirado todas as dúvidas no vídeo, mas fiquem à vontade para mandar suas dúvidas, ok? Percebi que poucos alunos, não é, se comunicaram mandando dúvidas, não é, perguntas, questões que provavelmente não conseguiram fazer. Então, sinto-se, não fizeram, né? Então, a dúvida fica se viu o vídeo, se entendeu tudo certinho. Então, estou aqui para tirar todas as dúvidas de vocês. E essa semana a gente vai dar continuidade ao nosso estudo das funções. Semana passada nós falamos sobre a definição de função, conjunto domínio, conjunto imagem, conjunto contradomínio e como você representar uma situação que indica função através de uma expressão matemática. Ficaram algumas atividades do livro, tá? Alguns alunos mandaram mensagens tirando dúvida de questões e estou aqui aberto para receber todas as suas dúvidas e todas as suas perguntas referente aos exercícios e referente também ao tema das nossas aulas. Vamos continuar, né? Continuaremos essa aula de hoje, ainda falando sobre funções. Especificamente, a gente vai falar sobre gráfico de funções e grandezas proporcionais, tanto direta como inversamente. E eu trouxe algumas situações do cotidiano, algumas situações diárias, corriqueiras, que a gente se depara e, às vezes, pelo fato de não sabermos um pouco de função, a gente acaba, de repente, sendo enganado pelo mercado, né? Então, hoje a gente vai continuar o nosso tema de funções. Muito bem, vou minimizar a tela e vou colocar aqui do lado direito, tá bom? Então, vai ficar aqui. E lembrando que eu sempre pego, passo os exercícios do livro e trago exercícios de fora. É importante que vocês estejam atualizados sobre as nossas videoaulas, tá? Então, que tenha estudado a aula da semana passada e que também tenha estudado a aula dessa semana, porque eu vou colocar lá no grupo, né, uma atividade e é preciso que vocês tenham visto os vídeos, tenham assistido aos vídeos e também tenham feito as atividades, tá? Então, vai ser uma atividade bastante legal, online, certo? Vou mandar o link para o WhatsApp, mas para isso é preciso que vocês estejam atualizados sobre as aulas, tá? Muito bem, vamos falar sobre gráfico de funções e proporcionalidade. Só que eu queria iniciar a aula, né, falando de uma boa notícia. Sábado, o JC publicou em que a ilha de Fernando de Noronha zera os casos de coronavírus, né? Então a gente fica muito feliz porque isso aí é resultado realmente do distanciamento social, né? E se todo mundo fizer a sua parte, além de preservar a sua vida, você vai estar preservando a vida do próximo e o quanto antes, né? Rapidamente a gente vai sair desse distanciamento e vamos nos encontrar em breve. Então, isso é uma prova que realmente o distanciamento funciona, que no momento é a única arma que a gente tem, né? Então, isso só reforça aquele vídeo da semana passada que a gente colocou, onde mostra o comportamento, né, das infecções, né? Então, a contaminação dá-se de forma exponencial. Então, vai chegar um determinado momento que eu vou mostrar para vocês. Então, no início da pandemia, o número de infecções, de infectados, de pessoas infectadas, ela dobrava a cada 2,54 dias. A cada 2,54 dias, o número de pessoas infectadas no Brasil dobrava, né? Então, a questão do distanciamento, isso fazia com que a curva, né, de crescimento, e contaminação, ela se comportava de maneira exponencial. Era uma curva exponencial, tanto é que na semana passada, naquele vídeo, né, a pessoa que elaborou o vídeo falou várias vezes, né, de curva exponencial, né,
de escala logarítmica, e é por aí que as coisas funcionam, tá? Então, aí é um grande exemplo de que manter o distanciamento ainda é a nossa melhor arma, tá bom? Então, é uma boa notícia, isso foi noticiado no sábado, não é, pelo JC. Não me lembro se foi sexta ou foi sábado, mas eu suponho que tenha sido no sábado. E a gente espera que em breve a gente passe rapidinho por tudo isso, tá bom? Muito bem, vamos falar de gráfico de funções e eu vou colocar aqui na canetinha, porque está virando um hábito utilizar essa canetinha, né? E quando a gente fala de gráfico de funções, a gente não pode esquecer o plano cartesiano, tá? Então, o que é o plano cartesiano? O plano cartesiano nada mais é do que um plano formado por dois eixos que se encontram perpendicularmente. A gente chama de eixos reais, tá certo? Onde ele tem uma direção, aqui o sentido da seta, né? Tem uma direção vertical. Esses dois eixos nós chamamos de eixo, esse eixo do x é eixo horizontal ou simplesmente eixo do x, ou também conhecemos como eixo das abscissas. Esse eixo vertical a gente chama de eixo vertical, mas só que eixo vertical não é comum. Eixo do y também pode ser chamado assim, ou também conhecemos como eixo das ordenadas. Não coordenada, certo? A coordenada é exatamente esse par ordenado. Esse par ordenado. Por que chamamos de par? Primeiro, porque são dois, né? Um valor representado pela variável x e um outro valor representado pela variável y. Então a gente chama de par ordenado. Fica horrível escrita, né? Porque infelizmente eu tenho que usar o mouse, mas já encomendei uma caneta gráfica que logo ela estará chegando, ela chegará e vai ficar mais fácil de escrever. Ordenado. Acho que também tem a questão do tempo, né? Então, por que par ordenado? Porque primeiro você sempre vai expressar o valor de x e depois você vai expressar o valor de y. Né? Então, par ordenado porque obedece uma ordem. Tá? Então, aqui eu tenho um par ordenado x menos 3 e y2. Então, perceba que o valor de x vem primeiro e o de y em seguida. Aqui eu tenho o par ordenado x2, y1. Quando você diz 2, 1, subentende-se já que o primeiro é x e o segundo é y. Aqui eu tenho um par ordenado 3 e menos 3, x3, y menos 3, menos 2 e 2. O plano cartesiano ele é dividido em quadrantes no sentido anti-horário. Então eu tenho aqui o primeiro quadrante, aí depois eu venho o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. É lógico que aqui eu tenho um fragmento do plano cartesiano, porque ele é infinito. Né? Então, para lá ele segue para o lado infinito, para lá ele segue para o lado infinito, aqui também, aqui também. Só que por que a gente se concentra aqui? Porque aqui existe a origem. Então, a gente sempre vai se concentrar, né, exatamente próximo da origem. Tá? Muito bem. Então, aqui eu tenho alguns pontos. Esse ponto menos 4 e menos 3. Então, x é o menos 4 e o y é menos 3. Então, imagine que você está aqui na origem, no meio, na origem, certo? E você vai caminhar no eixo x 4 unidades, agora só que é para o lado negativo.
para a esquerda. Então você está aqui e vai andar 4 unidades, 1, 2, 3, 4. O sentido negativo, o menos, né, os números negativos indicam o sentido. Né, que se fosse positivo você caminharia para a direita, negativo você vai caminhar para a esquerda. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E o menos 3 significa que no eixo Y você vai caminhar 3 unidades para baixo. Então, caminho 4 para a esquerda e 3 para baixo. Menos 1, menos 2, menos 3. Então, aqui eu tenho o ponto. Eu vou chamar de ponto A, certo? Que é exatamente esse ponto aqui. Fica mais fácil. Ok? Agora eu tenho o ponto 2 e 4. Então, eu estou na origem, positivo. X vai caminhar 2 unidades para a direita, 1, 2. E o Y, 4 unidades para cima. 4 unidades para cima. Então, 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu tenho esse ponto 2, 4, que eu vou chamar de ponto B. Então, aqui eu tenho o ponto B. Esse aqui eu vou chamar de ponto C. Aí, observe, que é interessante. Ele vai caminhar, você vai caminhar 2 unidades para a esquerda, mas não vai caminhar na vertical. Ou seja, o Y é 0. Então eu vou caminhar 2 unidades para a esquerda. Então o ponto C ele está sobre o eixo das abscissas. Então fique atento ao seguinte detalhe. Toda vez que uma variável, né, uma das coordenadas for 0, ou x ou y, o ponto se localiza sobre o outro eixo. Então, como o y foi 0, significa dizer que ele se localiza sobre o eixo x. Então, ele se localiza sobre o eixo x exatamente na abscissa menos 2. Se eu pegar o ponto 0,3, aí foi o contrário. Eu não vou andar na horizontal, mas vou andar 3 unidades na vertical. Então, estou aqui na origem, não caminho nada na horizontal, mas vou caminhar 3 unidades na vertical. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Então, aqui eu tenho, que eu vou chamar isso aqui de ponto D. Então, aqui eu tenho o ponto D. Então, como x deu 0, o y 3. Então, o ponto fica sobre a ordenada 3, que é o caso. Olha só, mais uma situação. 0 e menos 5. Não anda nada na horizontal, mas vai andar 5 unidades na vertical, só que é negativo, então para baixo. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, estaria mais ou menos aqui, ó. Menos 5. Então, significa dizer que o ponto, vou chamar isso aqui de ponto E, ele se encontra exatamente aqui, sobre o eixo Y, porque o x deu 0. Agora eu tenho um ponto meio. Lembre-se que meio é a mesma coisa que 0,5. Então, tanto faz eu colocar de forma decimal, como também colocar em fração. Então, no eixo X eu vou andar meia unidade, veja, positivo, meia unidade para a direita e não ando na vertical. Então, eu estou aqui e vou andar metade, mais ou menos aqui, ó, meio. O ponto ele fica sobre o eixo X. Eu vou chamar isso aqui de ponto F. Certo? Simples e fácil, né? Olha só, relembrando a aula passada, a gente falou sobre raízes. Raízes ou zero da função. O que são as raízes ou zero da função? É o valor que x assume que vai zerar o y. Então, se você olhar aqui nesses pontos que estão no plano cartesiano, qual desses pontos tem o y zero? O ponto C, o ponto F. Nesses dois pontos, o y é zero. Está exatamente aqui, ó.
o ponto C e o ponto F. Então, o valor que x assumiu, zerou o y. O valor que x assumiu, zerou o y. Então, se esses pontos forem pontos de uma função, porque eu estou tratando aqui como pontos individuais, mas se forem pontos de uma função, menos 2 e meio serão as raízes dessa função. Então, só para recapitular a aula anterior, tá? Muito bem. E como é que a gente representa o gráfico de uma função? Então, digamos que a gente tem uma função aqui, ó, que vai do conjunto A para um outro conjunto. Essa função leva os valores, ou transforma os valores, ou aplica os valores. Essa função leva os valores de menos 2, menos 1, 0, 1 e 2 para os valores 0 e 4. E essa função é definida por x ao quadrado, ou seja, é uma função do segundo grau. Então, se eu quiser descobrir o menos 2 com quem vai se comunicar, eu tenho que substituir o x pelo valor que aqui tem. Então, o meu y, eu posso chamar de y, pessoal, mas também posso chamar de f de menos 2. Quando eu digo f de menos 2, eu estou querendo saber qual é o y para quando o x for menos 2. Você só vai descobrir esse valor se você substituir na função menos 2 ao quadrado, que é igual a 4. Então, o menos 2 ó, vai se ligar ao 4. Agora eu quero o y para quando x for menos 1. Então, você vai substituir lá na função o x por menos 1. Então, como é negativo, é conveniente que você bote entre parênteses, tá? Para não errar a conta. Então, menos 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado é igual a 1. Então, menos 1 se liga a 1. Certo? Aqui eu tenho o zero, vai se ligar a quem? Então, o f de 0 vai substituir o x por 0. Então, eu vou ficar com 0 ao quadrado, que é 0, é evidente. Então, 0 se ligou ao 0. Ou seja, esse 0 é a raiz da função, porque zerou o y. Essa é a nossa raiz. Tá? Vou botar um R aqui de raiz. Vou escrever logo raiz, né? Agora, quando o x for 1, então quem é o f de 1? O f de 1 substitua o x por 1. Vai ficar 1 ao quadrado. 1 ao quadrado, que é 1. Então, 1 leva para o 1. E por último, o f de 2. Você vai substituir o x por 2 lá na função. Então, eu fico com 2 ao quadrado, e 2 ao quadrado é 4. Isso aqui é um 2, tá? Então, 4. Deixa eu apagar aqui com a borrachinha, porque tá muito feio isso, né? Então, para quando x for igual a 2, então eu tenho 2 ao quadrado, que é 4. Então, veja que o menos 2 se ligou ao 4, o menos 1 se ligou a 1, o 0 ligou ao 0, o 1 ligou ao 1 e o 2 ligou ao 4. Tudo isso aqui são pares ordenados. Tudo isso aqui são pares ordenados. Então, quem é esse par ordenado? Menos 2 e 4. X menos 2 e y4. E que par ordenado é esse? Menos 1 e 1. Que par ordenado é esse? 0 e o 0. Que par ordenado é esse? 1 e 1. E esse par ordenado? 2 e 4. Ora, então aqui eu tenho um conjunto A
formado por esses elementos, e aqui eu tenho um conjunto B. Então, o menos 2 se ligou ao 4, o menos 1 se ligou ao 1, o 0 se ligou ao 0, o 1 também se ligou a 1 e o 2 se ligou ao 4. Então, aqui a gente tem o conjunto domínio da função, domínio de f. Quem é o domínio de f? Todo o conjunto A. Menos 2. Vou botar assim, todo o conjunto A. Todo o conjunto A é o nosso domínio. O que é o conjunto B? O conjunto B é o contradomínio. Então, o contradomínio da função é o conjunto B, que são o conjunto formado por todos os elementos de chegada. Agora, dentro do conjunto B, eu tenho um subconjunto, que são aqueles elementos que estão conectados ao y, ao x, né? Quais são esses elementos que estão conectados? Então, a gente só tem aí o 4, o 3, o 1 e o 0. Então, os únicos elementos é o 4, o 3, o 4, o 1 e o 0. Então, 0, o 0, o 1 e o 4. Esse é o meu conjunto de imagem, apenas os elementos de B que estão conectados. E aí eu posso botar no plano cartesiano, né? Então, por exemplo, o ponto menos 2 e 4. Menos 2 e 4. Está aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Ponto menos 2 e 4. O ponto menos 1 e 1. O ponto menos 1 e 1. Está aqui, ó. O ponto 0, 0. Olha aqui, o ponto 0, 0 vai passar pela origem. O ponto 1 e 1. O ponto 1 e 1 é esse aqui, ó. O ponto 2 e 4. O ponto 2 e 4. Então, se você for fazer um desenho, né? Aí, então, ficaria mais ou menos assim, ó. O gráfico da função f. Quase que perfeito, né? Nós chamamos de quê? Chamamos de parábola, né? Porque é o gráfico de uma função do segundo grau. Ok? Então, qualquer tipo de... Eita, azul não, porque o fundo já é azul. Qualquer tipo de função, né, ele vai ter uma representação gráfica. Mas para isso eu preciso te dizer quais são os valores para o domínio, para você descobrir os valores da imagem. Aqui eu coloquei a definição. O gráfico de uma função é o conjunto de pares ordenados, como eu falei, né? O conjunto de pares ordenados, x, y, do plano cartesiano, que tem x pertencente ao domínio da função f e y, que é a imagem da função. Então, por exemplo, se você tem uma função que nem sempre é obrigado a ser f, pode ser g. Se você tem uma função g de x igual a 3x, então o gráfico da função g serão todos os pares ordenados formados pelos valores de x, que ele vai assumir, e os valores de y. E os valores de y estão em função de x, depende de x. E os valores de y é o triplo dos valores de x, ó, 3x. Tudo isso, né, com x pertencente a um número real, né, ao conjunto dos números reais. Então aqui eu tenho um exemplo de gráfico, né? Então aqui eu tenho um gráfico de uma função. Essa função aqui tem como
essa função tem como descrição isso aqui, ó, x ao cubo. Com o tempo vocês vão aprender, né, o gráfico das principais funções. Ainda não é o caso, não é o nosso caso nesse momento. X ao cubo, tá vendo? Aí percebam que o gráfico, é evidente que se x é número real, o gráfico ele continua para o lado infinito. Vai lá para o lado mais infinito e vai lá para o lado menos infinito. Só que nesse caso, ó, eu coloquei aqui, ó, intervalo fechado. E aqui, intervalo fechado. Então, o domínio dessa função está limitado. O domínio são os valores de x, então o domínio está limitado aqui, ó, no 1 fechado, intervalo fechado, e no menos 1, intervalo fechado. Por quê? Porque está fechado. Se eu tivesse aqui intervalo aberto, bolinha aberta, então o 1 não estaria no conjunto domínio, seria intervalo aberto. Então, nesse caso, o domínio vai ser todo x real pertencente aos reais. Tá ok? Isso aqui é pertence, tá? Eu não sei o que houve hoje com essa canetinha, que hoje ela tá lenta. Aí tá acontecendo isso. Aí nesse caso o x, ó, ele é maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1. Então, nesse caso, esse é o meu domínio. E a minha imagem? A imagem também está limitada. Cadê a imagem desse conjunto? A imagem, ó, como aqui é intervalo fechado, então vai ser fechado no menos 1, como é intervalo fechado, fechado no 1. Então, essa é a imagem, ó, de menos 1 a 1. Então, vai ser todo y, que a imagem é y, que pertence ao conjunto dos reais, tal que a mesma coisa para o y. O y é maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1. Certo? Olha, se fosse bolinha aberta, então você teria intervalo aberto. Olha, por que não pode ser domínio menos 1, 0 e 1? O domínio só seria menos 1, 0 e 1 se ao invés de você ter o gráfico, uma linha, se você tivesse os pontos, se você tivesse assim, ó, só esse ponto e só esse ponto, se fosse apenas pontos, aí o domínio seria apenas menos 1, apenas o 0 e apenas o 1. Vale o mesmo raciocínio para a imagem. Nesse caso, eu tenho uma linha, então eu tenho aqui sobre ela infinitos pontos. Como é um conjunto denso, por que ele é denso? Porque ele é limitado dos dois lados e tem uma infinidade de valores entre menos 1 e 1, inclusive. Então, a gente diz, né, que esse domínio a gente vai representar em forma de intervalos. Olha aqui, a mesma coisa aqui, ó. Qual vai ser o domínio da função? O domínio da função vai mais ou menos aqui. Eu não sei exatamente esse valor, mas eu vou colocar um exemplo, tá? Vamos supor que seja 1 sobre 2. Então, ele vai daqui de 1 sobre 2. Vai de 1 sobre 2, ou 0,5, tanto faz, tá? Até o outro valor mais extremo da direita, que é o 3. Então, ele está vindo daqui para cá, né? Então, ele está indo de 0,5, mais ou menos, até 3. Então, o domínio, qual vai ser o domínio? Vai ser o intervalo fechado de 0,5, 0,5 até 3. E aí, lembre-se que como é intervalo fechado, o cochete para dentro. Ué, mas não pode escrever assim não? Pode também. Tem duas formas de você representar intervalo. Aí, quem vai ser a sua imagem? A sua imagem vai daqui
até aqui. Então, a sua imagem está indo do 3 ao -1. Então, a minha imagem, ou melhor, a imagem da função, né? Porque a minha imagem vocês estão vendo. Então, a imagem vai ser um intervalo de -1 até quem? Até 3. Com uma bolinha fechada, intervalo fechado. Lembre-se que, como é imagem, eu me refiro a valores do eixo Y. Como é domínio, eu me refiro a valores do eixo X. Ok? Como é que a gente conhece o gráfico de uma função? Como é que a gente conhece o gráfico de uma função? Então, existem técnicas para a gente descobrir. A gente não pode esquecer da definição de função. Quando é que uma relação é função? Uma relação entre dois conjuntos não vazios é uma função quando cada elemento do primeiro só possui um elemento no segundo. Aí até dei um exemplo do conjunto dos filhos e conjunto dos pais, né? O que é que diz o conjunto dos filhos e o conjunto dos pais? Cada filho, biologicamente, só tem um pai. Isso define uma função, né? Muito bem. Então, para você descobrir se é uma função, você vai olhar para o eixo X e cada elemento do eixo X só pode ter um elemento de Y. Então, por exemplo, se eu pegar aqui -1, aí você vai lá no gráfico, aí quando você olha aqui, o -1 só tem um valor para Y. Então, é uma função. Se você pegar aqui o 2, por exemplo, aí você vai lá no gráfico e ele só tem um valor para Y. É função. Isso tem que acontecer em todo o corpo do gráfico. Uma técnica para você nunca errar é você fazer o seguinte: passe retas verticais perpendiculares ao eixo X. Se tocar o gráfico em apenas um ponto, é função. Então aqui, ó, passo retas verticais. Tocou o gráfico em um lugar só, é função. Passei retas verticais, ó. Tocou o gráfico em apenas um ponto, é função. Olha outros exemplos. Aqui, ó. Cada x que você tem aqui, ele só tem um y. Esse x só tem um y. Então, vou botar aqui. Esse aqui é função. Vou botar um fzinho, tá? Esse aqui é função. É função por quê? Porque se eu passar retas verticais, toca o gráfico em apenas um ponto. E esse é função, aí se você olhar, não é função. Por quê? Porque esse 1 está ligado a 1 e está ligado a 2. Então é como se você tivesse essa situação aqui, ó. Você tem aqui o conjunto domínio e aqui você tem o número 1, que é esse aqui. E aqui você tem o conjunto do y, que é a nossa imagem. O 1, ele está ligado no 1 e ele está ligado no 2. Então ele se liga no 1 e ele se liga no 2. Né? Então não pode ser função. Se você passar retas verticais, vai tocar o gráfico em dois lugares. Ó. Toca aqui e aqui. Então esse gráfico não é função. Esse negócio de passar reta vertical é tiro e queda, não tem como errar. Esse é um gráfico de função. Dê uma pausa aí no vídeo e responda você. Esse é o gráfico de uma função? Sim ou não? Vou dizer. Não é função. Por que não é função? Não é função porque, ó, se você pegar aqui qualquer valor de x, esse valor de x, ele tem esse y e ele tem esse y. Então não pode ser função, então não é função. Se você pegar a parte de cima, aí a parte de cima é função. Se você pegar a parte de cima é função. Só a parte de cima.
Então, se é função por quê? Porque se você passar retas verticais em qualquer parte, ele só toca o gráfico em um ponto. Beleza? Vou dar uma pausa e a gente vai iniciar um outro vídeo, tá bom?